Fala guerreiro, fala guerreira, tudo bem com vocês? Vamos estudar a nossa aula 3, que fala sobre os aspectos gerais da população brasileira em geral. Lembrando que nós temos uma grande caracterização no Brasil, uma base altamente sincretista, que quando nós falamos de sincretismo, nós temos que lembrar de como a população brasileira ela é desenvolvida, de como a população brasileira ela é totalmente dividida, ela é sincretizada. Lembrando que a palavra sincretismo ela vai aparecer muito relacionado ao território nacional, diante de toda a sua caracterização, tanto contemporânea quanto também histórica, tá bom? Vamos nessa? Olha só, quando nós tratamos aqui da base populacional, nós temos que lembrar que o território brasileiro é uma grande composição de raças. Só que esse nome raça, guerreiro, já foi abolido há muito tempo. Nós utilizamos a palavra etnia. E o que seria o termo etnia? Etnia é uma classificação utilizada para fazer alusão a uma série de, pode-se dizer, grupos étnicos, grupos sociais, negros, brancos, ciganos, índios, mamelucos, cafusos, são todos grupos oriundos de outros grupos. Então, nós podemos tratar como bases étnicas, como etnias. Nós temos aí no Brasil uma grande composição, em grande predominância, de brancos e negros, mais brancos que negros. As regiões do Brasil, divididas em cinco, conhecidas como regiões oficiais, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e a região Sudeste. Espera aí, agora eu me confundi aqui. Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste e Nordeste. Não é? Nordeste, Norte, Centro-Oeste, brincadeira. Galera, olha só, o território brasileiro em si, ele é composto por 5 regiões. Dentre essas 5 regiões, nós temos em primeiro lugar, em grande composição territorial, a região Sudeste. A região Sudeste, ela possui quase a metade da população nacional, seguido depois da região que nós entendemos como região Sul, depois a região Nordeste, depois a região Centro-Oeste e, por último, a região Norte. São todas regiões que apresentam uma grande densidade populacional. São termos que nós vamos encontrar aqui, retratando o termo densidade demográfica, que é exatamente o número de habitantes por quilômetro quadrado. E esse número de habitantes por quilômetro quadrado, ele pode ser conhecido também como população relativa, que é a população que pode conviver em uma área de quilômetro quadrado. Olha só, quando você for estudar o território brasileiro em geral, acompanha comigo aqui. Nós temos que entender um pouco sobre a evolução do território, a sua composição etária, a sua base da pirâmide, entender muito bem como é que a pirâmide ela pode se classificar, a política demográfica de união demográfica, a forma como a população brasileira ela se distribui, a forma como a população brasileira ela está atuante hoje, como ela se configura, isso é muito importante. A configuração do território brasileiro, guerreiro, veio se dar praticamente oriunda durante o século XX. Desde 1880, no final do século XIX, nós tivemos uma rápida evolução demográfica no território. Isso está relacionado totalmente ao processo de expansão da natalidade. A natalidade que fez com que o Brasil viesse a apresentar o que chamamos hoje de explosão demográfica. A explosão demográfica que se deu por volta de 1930 a 1970, onde as melhorias das condições sanitárias, a condição médica, começou a se desenvolver. E isso fez com que o nosso território viesse a sofrer uma grande alteração demográfica. Mas foi por volta de 1970 que nós tivemos uma diminuição. A entrada da mulher no mercado de trabalho, a igualdade social, isso fez com que o nosso território viesse a apresentar uma diminuição, equilibrando os padrões e diminuindo o alto processo evolutivo. E aí é que está. Nós vamos estudar cada uma dessas bases, entendendo como a população brasileira ela vai se distribuir. O nosso tema é estudos da população brasileira. O nosso tema está exatamente aspectos gerais da população brasileira. Então nós vamos desde as bases constituintes de população absoluta, entendendo a sua base geral, até a classificação atual. Tá bom? A distribuição da população, estamos aqui, ó,
distribuição da população, formação da população, os fatores migratórios, a emigração e as migrações internas. Vamos trabalhar cada um deles e entender como eles se classificam. Entender a questão dos fluxos migratórios é bem interessante. Nós vamos ver nessa aula como é que a migração ela funciona. Nós vamos entender nessa aula como é que os fluxos migratórios eles conseguem estar totalmente inseridos no cenário geopolítico nacional e internacional. Quais foram os motivos que levaram os imigrantes, sejam eles venezuelanos, bolivianos, equatorianos, argentinos, a entrarem no território nacional e fazerem parte da nossa nação e como é que o Brasil pode abrir as portas de todo o seu território para imigrantes estrangeiros. Nós vamos estudar isso hoje bem direitinho, tá bom? Vamos aqui para a evolução da população. Olha só, vamos pegar aqui, até 1938, os primeiros recenseamentos ainda eram feitos de forma irregular. Aqui vai estar fazendo referência, pessoal, ao IBGE, tá bom? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai ser exatamente utilizado para fazer o censo demográfico e entender como a população ela vai se caracterizar, como ela vai se distribuir. Bora lá. Com a criação do IBGE em 1838, tá aqui, ó, criação do IBGE em 1838, pelo então presidente Getúlio Vargas, temos a partir de 1940 uma sistematização dos recenseamentos do Brasil. O censo é realizado de 10 em 10 anos. Olha só, 10 em 10 anos. Fato que só foi quebrado na década de 1990, quando o censo de 1990 aconteceu em 1991. Então veja bem, pessoal, nós temos aqui uma informação clara. Quando nós falamos de população brasileira, olha só, quando nós falamos de população brasileira, nós temos que nós temos que relembrar exatamente como essa população ela é estudada, como ela é configurada. E está aí, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o principal meio e mecanismo utilizado pela nação como órgão federal para estudar de forma geral o território brasileiro nas bases da natalidade, nas bases da mortalidade, na renda per capita, que a renda per capita é a chamada renda familiar. Nós vamos ter a expectativa de vida, que pode também ser chamado de longevidade, e por aí entender também a questão das taxas de analfabetismo, quantas pessoas estão trabalhando na população economicamente ativa, chamada PEA, quais as pessoas que estão desempregadas, os índices de desempregados, tudo isso é estudado pelo IBGE. Não esqueça, o IBGE, criado em 1938 pelo então presidente Getúlio Vargas, constituiu o recenseamento de todo o território nacional em 10 anos, aonde só apenas em 1990 nós tivemos o primeiro recenseamento fora dos 10 anos, acontecendo em 1991, tá bom? Muito cuidado com a CESP-UNB, ela pode colocar questões assim, perguntando qual foi o primeiro recenseamento do território brasileiro, 1940, quantos anos tem e quem criou. O então presidente Getúlio Vargas com o então IBGE. A população brasileira é estudada através deste órgão tão importante para a nossa nação, tá bom? Acompanhe a evolução da população através de suas estimativas atuais. Olha só, aqui eu coloquei, pessoal, exatamente a população brasileira nos anos de 1872 até os anos de 2018, ano atual. Eu quero que vocês observem muito bem esta tabela e compreendam que nós temos alguns anos aqui que apresentaram uma grande explosão demográfica. Olha só, no ano de 1872, aqui ó, no ano de 1872, nós tínhamos um pouco mais de 9,5 milhões de habitantes no território, distribuídos por toda a rede nacional. Nós tivemos um aumento aqui de praticamente quase 10 milhões, um pouco mais de 10 milhões, um pouco mais de 15, quase 15 milhões. Nós tivemos aqui um pouco mais de 10, mas foi a partir de 1950, veja bem, foi a partir de 1950 que nós tivemos 5, 60, 70, 10 milhões, 70, 80, 90, aqui 20 milhões.
90, 20 milhões. Veja bem, nós tivemos a presença aqui de uma grande elevação territorial. Essa grande base, pessoal, que nós temos evolutiva da população, de 1950 até 1970, nós podemos chamar de explosão demográfica. Demográfica. E essa explosão demográfica, ela vai acontecer exatamente por uma série de fatores, que nós vamos estudar daqui a pouco. Mas dentre eles, nós temos a condição de vida do brasileiro que vem aumentando. Se você não se recorda, deixa eu refrescar sua memória. No ano de 1929, houve a então quebra da Bolsa de Valores de Nova York, obrigando os Estados Unidos a deixar de comprar o café brasileiro. O café no território brasileiro era superfaturado e superproduzido. Superfaturado não, superproduzido. E o faturamento feito através do café fez com que o Brasil viesse a ser o maior revendedor de café do mundo durante esse tempo. E o que acontece? O Brasil vendia muitas sacas de café para o território americano. Os Estados Unidos compravam muito café. Então, para começar a repor a sua economia, para restabelecer a grande quebra dos bancos durante 29, os Estados Unidos deixou de comprar o café brasileiro e o Brasil deixou de vender grande porcentagem de café. Durante esse período, o Brasil ele era conhecido como genuinamente primário. O que é que quer dizer um país primário? É um país agropecuarista, aonde a indústria ela não era genuinamente formativa. Ela acontecia, sim, mas ela não era em grande porcentagem. E isso fazia com que o Brasil viesse a se tornar um país altamente dependente. O então presidente Getúlio Vargas teve uma grande ideia e uma grande base de constituição no Brasil. Começou a criar o que chamamos de modelo de substituição de importações. Foi a partir daí que a população brasileira começou a abrir os olhos para o capital e viu aí uma grande oportunidade de se desenvolver e ela começou a se deslocar. É o que nós chamamos de êxodo rural. O êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade, fez com que muitos imigrantes viessem se deslocar das áreas da região norte e nordeste para o território sudestino. Quando eu falo território sudestino, eu estou falando da região sul e da região sudeste. E isso fez com que o nosso território viesse a sofrer um grande processo de pandemia migratória. A população ela se deslocou das áreas da região norte e nordeste e passou para a região sul e sudeste em busca de melhores condições de vida, trabalho e emprego. Com todos esses fatores, a população começou a se desenvolver e a se proliferar. Veio então o governo de JK. O governo de JK, que veio a construção de Brasília em 1960, veio a construção das estradas a partir desse período. O Brasil começou a interligar a sua base econômica entre as 5 regiões do território. As BRs começaram a ser construídas. O plano quinquenal, 50 anos em 5, desenvolveu ao território nacional um grande plano de desenvolvimento de construção de rodovias e estradas e interligou as regiões e começou a abrir as portas para o capital estrangeiro. Foi quando as empresas multinacionais passaram a fazer parte do Brasil. E o que é que isso tem a ver com a população, Tiago? Simples. A população começou a se desenvolver a partir do aumento da qualidade de vida por conta dos investimentos públicos e privados feitos durante a segunda metade do século XX. Por isso que nós temos uma grande expressividade, uma grande expressão de 1950 a 1970. Tudo bem? Vamos lá? Vamos prosseguir. Vamos falar um pouco sobre essa questão aqui, que mostra o processo e o estágio evolutivo do território a partir do incremento econômico. Vamos lá. O crescimento vegetativo, que é o crescimento geral da população, entre 1940 e 1950, foi cerca de 2,3%, acentuando-se mais ainda nas décadas posteriores até 1970. Veja o que eu falei ainda agora. Quando a taxa de crescimento vegetativo atingiu seu ápice em 2,9%. Veja aqui, galera, uma oportunidade da CESP-UNB fazer uma pergunta se é certo ou errado, entendendo a base da economia como um grande processo de pandemia econômica. No período em que a população brasileira cresceu vertiginosamente, houve queda na taxa de mortalidade,
resultante da evolução da medicina e do implemento do saneamento básico. Essa queda da mortalidade não foi acompanhada pela diminuição da taxa de natalidade, fazendo com que nesse período ocorresse a explosão demográfica brasileira. Então, se nós fôssemos classificar esse parágrafo aqui, ó, coloca um parágrafo como importante. Aqui eu vejo uma grande oportunidade da CESP e UNB fazer uma questão indagando para você o processo evolutivo do território. Guerreiro, quando se fala de população, é impossível não falar da migração do século XX. Quando se fala de população, é impossível você não entender como é que a população brasileira ela se classificou e ela se desenvolveu durante a segunda metade do século XX. Então veja que nós temos aqui uma população altamente desenvolvimentista, uma população que se desenvolveu a partir de condições básicas necessárias para a infraestrutura, condição de saúde e educação, que consequentemente desenvolveu o seu grande percentual econômico e fez com que ela se proliferasse por todo o território nacional. Tá bom? Nas últimas décadas, a partir dos anos 70, tivemos um crescimento vegetativo que girou em torno de 1%, o menor já observado. Tal fato pode ser explicado pela diminuição das taxas de natalidade, que decorreu de mudanças como a inserção da mulher no mercado de trabalho e a utilização de métodos contraceptivos. Aqui nós já vamos ter, pessoal, o desenvolvimento do território nacional a partir da década de 70. Nós temos aqui, ó, olha aqui para o gráfico, olha para o gráfico. Nós temos aqui, ó, 1970, o crescimento acelerado, sim, mas devido ao processo evolutivo da população, a população ela vem diminuindo o seu ritmo. Diminuindo o ritmo exatamente por conta da condição econômica que a sociedade ela vem se desenvolvendo, ela vem se proliferando. E nós temos aqui dois grandes processos. Nós vamos ter o papel da mulher, está aqui, ó, a inserção da mulher no mercado de trabalho e a utilização de métodos contraceptivos, são os métodos preventivos para a prevenção, principalmente durante períodos festivos. Um dado que contribuiu para o entendimento da diminuição do crescimento demográfico resultante da queda da taxa de natalidade é a observação da taxa de fecundidade, que vai medir o número de filhos com idade de 0 até 5 por mulher em idade fértil, entre 15 e 49 anos, que também caiu nos últimos anos. Então, ó, hoje o Brasil está passando pelo estágio de transição demográfica. Há um equilíbrio entre a taxa de natalidade e mortalidade. Então, é correto dizer que o Brasil está passando por um processo de transição demográfica? Sim. Coloque aí, ó, coloque uma observação. Por quê? Porque nós estamos equilibrando. A pirâmide etária está, como nós podemos ver aqui, ela está equilibrando o seu desenvolvimento econômico. Ela está proporcionando as suas bases econômicas. E isso faz com que, guerreiro, nós venhamos ter uma nomenclatura baseada em que nós temos aqui, ó. Deixa eu voltar. Cadê? Está aqui. Nós temos a base, certo? Nós vamos ter o corpo da pirâmide etária e nós vamos ter a ápice, tá bom? Então, veja bem, se você observar, a população brasileira durante o período aí que nós temos no corpo, a população economicamente ativa a partir dos 15 anos, que já pode trabalhar, gerar renda e impostos, isso daí já faz com que a população ela venha a ser contribuinte. E essa contribuição faz com que o nosso território venha a ter uma economia ativa. É o que nós chamamos de população economicamente ativa. Vem comigo, vamos para o texto. Composição etária da população. Com a diminuição do número de jovens em detrimento a um aumento da população adulta, podemos dizer que há um aumento da população economicamente ativa. Olha aqui ó, o termo população economicamente ativa, ou seja, a população com idade para o trabalho de 15 a 60 anos. Isso vai significar uma mudança no planejamento estratégico do país, gerando a necessidade de investimentos na criação de empregos. Se um país ele não tem o pensamento evolutivo, se um país ele não tem o pensamento de desenvolver a sua economia, logo ele irá apresentar uma série de problemas sociais. Guerreiro, esses problemas sociais eles giram em torno de crescimento econômico desacerbado,
Ele gira em torno de áreas de concentrações periféricas, distantes das cidades e que apresentam um alto índice de aglomerado e favelização. Então, veja bem, nós temos um impasse. Um país ele pode se desenvolver, pode sim, mas para que isso aconteça é necessário que ele venha a ter organização política. Se um país ele não possui organização política, fica difícil desenvolver o território de forma em qualidade, inchando a sociedade, gerando uma macrocefalia urbana e ocasionando uma série de problemas urbanos sociais, como desigualdade, mendigagem, a má distribuição de renda, a baixa no índice de atendimento médico hospitalar, que vai fazer com que muitas áreas sofram com a precariedade do atendimento público. Então é necessário haver sim investimento, mas que esse investimento ele venha a ser de qualidade, porque a população brasileira ela está configurando toda a sua estrutura. Nós estamos nos tornando um país trabalhador, aonde a natalidade está diminuindo e a natalidade está diminuindo, a mortalidade também está diminuindo e o alto crescimento econômico e a qualidade de vida está aumentando. Isso vai fazer com que muitos brasileiros venham se aposentar e aí começar a subtrair ao erário, ou seja, a previdência vai ter trabalho para começar a pagar a todos os aposentados, tendo em vista que o país ele está envelhecendo. Tá bom? Vamos lá? Vamos prosseguir. A população idosa é outra que cresceu no nosso país, resultado de investimentos em saúde e condições sanitárias. Com isso, faz-se necessário o replanejamento da Previdência, já que é cada vez mais crescente o número de aposentados e cada vez menor o número de contribuintes devido ao aumento do trabalho informal. Além disso, com a diminuição da taxa de natalidade, estima-se que a população economicamente ativa, a PEA, também irá diminuir. Beleza. Sabemos que a população ela pode diminuir, sim, mas diminuir até quando? Sabemos que a natalidade ela está diminuindo, mas que a população ela está também diminuindo economicamente ativa. Agora, isso se deve ao quê? Devido ao trabalho informal. Tá bom? Vamos prosseguir. Aqui nós temos duas pirâmides etárias. Olha só, nós temos a pirâmide etária de 2010, está aqui, ó, 2010, e temos a pirâmide etária de 2020. Vamos para o texto. O envelhecimento da população pode ser visualizado por meio da pirâmide etária, que cada vez mais tem diminuído sua base em detrimento do alargamento do centro e do topo. A população que possui mais de 60 anos atinge atualmente cerca de 11% da população brasileira. Hoje, a expectativa de vida do Brasil é de 75,5 anos de idade. Observe as duas pirâmides etárias do nosso país a seguir. Olha só, dá uma grifada aí, 75,5 anos de idade, expectativa de vida. E a população idosa com mais de 60 anos, nós teremos aqui, em média, 11% da população total. Isso vai gerar, pessoal, o que chamamos de reforma da Previdência. A reforma da Previdência aumentou o tempo de serviço do trabalhador exatamente por conta de fatores como esse, em que a população ela tem envelhecido cada vez mais e o número de contribuintes tem diminuído. Então, a pirâmide etária ela pode cair na tua prova, fazendo com que você venha a entender algumas características gerais e conseguir interpretar quais são as particularidades que a base, o corpo e a ápice pode te apresentar. O que eu aconselho a você é que você pause esse vídeo e faça um pequeno texto de 7 linhas de cada uma dessas pirâmides etárias, exemplificando os pontos positivos e negativos e quais são as características que você está vendo exatamente nessas duas pirâmides, tá bom? Vamos passar. Aqui nós temos a política demográfica brasileira. A política demográfica, quando nós falamos de demografia, galera, nós estamos falando, deixa eu pegar aqui, ó. Quando estamos falando de demografia, estamos falando de população organizada. Organizada. E nesse mapa, nós temos uma organização totalmente povoada. O que seria isso? A população brasileira, ela se distribui, coloque isso na sua cabeça. A população brasileira, ela se distribui de forma irregular. E o que seria essa irregularidade? A irregularidade é que mais de 50% da população brasileira encontra-se nas áreas do litoral.
Isso devido a uma série de fatores, vai desde a questão econômica, as melhores condições de vida, vai desde a forma como ela se organiza em condomínios fechados, em áreas comerciais. O setor terciário é o principal mecanismo de atrativo das zonas rurais para as zonas urbanas. Só que não esqueça, no século XXI, agora em 2018, nós temos uma mudança nesse cenário de êxodo rural. Nós não temos mais um chamado êxodo rural, nós temos o que chamamos de êxodo urbano. O que seria o termo êxodo urbano? É a forma como a sociedade ela está retornando para o campo, ela está retornando para as áreas do campo devido à evolução da mecanização, devido aos investimentos feitos pelos bancos às áreas de grandes latifúndios e minifúndios. No Brasil, o Banco do Brasil é o banco responsável por gerar subsídios fiscais, que é a ajuda dada ao pequeno agricultor para que ele produza cada vez mais e gere rentabilidade para o seu comércio. Observe aqui no mapa, nós temos o ranking de estados não, de regiões que mais apresentam densidade populacional. Nós temos em primeiro lugar, nós temos a região sudeste, com 86,3 habitantes por quilômetro quadrado. Nós temos em segundo lugar a região sul, com 47,8 habitantes por quilômetro quadrado. Logo após, nós temos a região nordeste, em terceiro lugar, nós temos em quarto lugar a região centro-oeste e em quinto lugar a região norte. Lembrando que a região centro-oeste é um alto produtor primário. É lá em que nós temos a maior carga bovina do território e que mais gera rentabilidade para o Brasil. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de carne bovina do mundo, de suco de laranja e também de soja. Alguns produtos agrícolas fazem parte da nossa nação e aí geram o que nós chamamos de PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todo o capital oriundo dos setores da economia. Vamos para o texto? As políticas governamentais nacionalistas, ou nacionalistas não, né, natalistas e populacionistas, com auxílio natalidade, o salário família, adotada pelos governos brasileiros, contribuíram bastante para que tivéssemos, no período compreendido entre 40 e 70, um crescimento populacional acelerado. Aqui nós já temos uma consequência, galera, governamental. Aqui é uma consequência do governo de investimentos que fizeram com que a população ela viesse a se desenvolver. A partir da década de 70, temos uma diminuição nesse crescente com a adoção de medidas antinatalistas, esterilização feminina e o uso de contraceptivos. Já falamos sobre isso, tá? Vamos para as condições de vida e para a distribuição da população. Essa condição de vida ela é medida por um dado estatístico oriundo da ONU chamado IDH. O que seria o IDH? O IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano ele tem como característica o estudo da natalidade, da escolaridade e da renda, fazendo com que a população ela venha a ser estudada a cada 10 anos, mostrando a sua qualidade de vida. Geralmente a natalidade ela é medida de 0 a 1, não de 1 a 10, de 0 a 1. Aonde relacionado aos países do mundo, de 0 a 0,5, nós temos um grau de subdesenvolvimento. De 0,5 a 0,8, um país emergente, aquele que está em processo de desenvolvimento, como é o caso do Brasil, do México, da África do Sul, da Índia. São países que estão em constante processo de emergência, não é de problema, mas de ascensão econômica. De 0,8 a 1, nós temos os países mais desenvolvidos do mundo. No caso do Brasil, nós temos um IDH de 0,754. Mas, Tiago, não era 0,7? Esses dois últimos números é para classificar a diferença entre os países que apresentam um grau muito parecido. Em 2013, acompanhe a leitura, o Brasil apresentou avanço em relação aos índices sociais, ficando em 79ª colocação no índice do IDH mundial com 0,744, que coloca no grupo dos países de alto desenvolvimento humano. Isso faz do Brasil um país altamente desenvolvido relacionado ao setor social. Mas devido, desculpe, mas devido à sua grande expansão, o Brasil apresenta condições totalmente diferenciadas. Nós temos uma grande desigualdade, uma má distribuição de renda. Isso faz com que a nossa nação venha desenvolver um padrão, pode-se dizer, desigual. Bom? Em 2016 e 2017, o Brasil manteve a 79ª posição, com o IDH de 0,754,
mesmo índice registrado em 2014. Veja bem, há uma grande contradição da economia com as bases sociais no Brasil. A economia brasileira é a oitava maior do mundo. Há quem diga que é a sétima, mas perdemos uma posição. Se o Brasil fosse a oitava maior economia do mundo, como é e como apresentam dados estatísticos, o Brasil deveria ter, no mínimo, uma condição no 50º lugar no IDH, mas não tem porquê. Exatamente por causa da qualidade de vida que o brasileiro tem. O que nós ganhamos de salário mínimo não condiz com a economia do país. E isso faz com que venhamos obter uma série de problemas econômicos no nosso território. Dentre eles, a distribuição populacional. Observe aqui no mapa comigo. O nosso mapa aqui, ele vai apresentar, como você pode ver, algumas áreas totalmente escuras, como é o caso da base da costa leste da região sudeste, centro-oeste e a região sul, nordeste, sudeste e sul. Essa base, ela apresenta uma grande caracterização populacional. As cores mais escuras são as cores que apresentam a maior concentração populacional. E isso vai fazer com que o litoral venha a ser o território mais povoado. Acompanhe a leitura comigo. A distribuição da população brasileira não ocorre de forma homogênea. O que seria o termo homogêneo? A população brasileira, ela não ocorre de forma homogênea, ela ocorre de forma heterogênea, totalmente dividida. Não esqueça, um país povoado, um país populoso. A diferença entre os dois? Simples. Um país populoso é aquele que apresenta uma quantidade demográfica populacional elevada. É um país que apresenta uma grande concentração econômica de uma população total. Um país povoado é quando essa população ela se distribui de forma irregular, como é o caso do Brasil. O Brasil apresenta uma população economicamente ativa, o Brasil apresenta uma má distribuição populacional, o Brasil apresenta uma concentração demográfica totalmente desproporcional ao seu território, desenvolvendo assim áreas de que nós chamamos na geografia de vazios demográficos. E aí nós vamos ter a grande densidade voltada para as áreas do litoral, e isso vai causar um povoamento no território brasileiro. A maior parte está concentrada junto à primeira área de colonização, ou seja, no litoral. Dentro desse contexto, nas regiões Sudeste, Norte e Sul está a maior parte da população brasileira. Porém, as regiões que atualmente mais crescem no país são Centro-Oeste e Norte. Isso demonstra certa interiorização na ocupação do território brasileiro. E aqui nós temos, pessoal, uma grande concentração econômica no processo de formação. Falamos no início da nossa aula sobre o que nós conhecemos como etnia. Essa nossa base étnica está formulada exatamente na união sincretista entre todos os povos que vivem aqui. Nós tivemos a entrada no processo colonial de portugueses, no caso, portugueses principais colonizadores, espanhóis, holandeses, italianos, japoneses, chineses, e isso fez com que nós viéssemos a ter uma grande nomenclatura sincretista. Olha aqui no nosso mapa mental. Etnia brasileira: índio, branco, negro e amarelo asiático. Nós vamos ter os chamados mestiços, que vai ser a união de todos esses grupos étnicos. E o mais famoso dele é o cafuso, que é o índio juntamente com o negro. No período da colonização, o Brasil possuía de 2 a 5 milhões de índios de diferentes nações, principalmente geis e tupis guaranis. Entretanto, com a chegada do europeu, essa configuração se modificou com a redução significativa dessa população. A população indígena na década de 80 era de 200 mil indivíduos, mas devido à criação de reservas indígenas, esse contingente tem aumentado nos últimos anos. Os indígenas, os brancos, no caso europeus que chegavam ao Brasil na época da colonização, e os negros escravizados iniciaram um processo de miscigenação no nosso país. Coloca aí um importante no teu material, exatamente aqui, ó, um importantezinho, e coloca CESP-UNB e coloca aqui o certo e o errado, que é uma definição que pode cair na tua prova. Segundo dados do IBGE, a distribuição da população por cor e raça é de aproximadamente 47% branca, predominante, 43% a população parda, 7,6% população afrodescendente, 1% amarela e 0,6% indígena. Então é correto afirmar que a população brasileira ela é uma população predominantemente branca,
ou seja, é uma população predominantemente oriunda do processo colonial, certo? Muito bem. Vamos falar um pouco agora sobre a questão da imigração no território nacional. Lembrando que migração é um processo de deslocamento. Que deslocamento é esse? Um deslocamento populacional. A imigração, ela pode ser interna e ela pode ser externa. Como é que isso pode acontecer? Quando uma pessoa, preste bastante atenção, fluxos migratórios é o processo de deslocamento. Quando uma pessoa ela emigra, ela está saindo, ela está se excluindo. Quando ela imigra, ela está se incluindo, ela está entrando. Quando nós falamos imigração para o Brasil, nós estamos relatando pessoas que vêm de fora do território fazer parte da nossa nação. Isso vai fazer com que o Brasil venha a ser um país de alto fluxo imigratório. Nós vamos receber grande população e grande quantitativo. Acompanha comigo na leitura. A imigração para o Brasil iniciou a partir de 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza, que trouxe portugueses para a extração de recursos naturais. Foi a primeira base de exploração do território. Com a criação das capitanias hereditárias e a introdução da cana-de-açúcar, que, por via das dúvidas, foi um dos principais pioneiros para o processo de exploração e casquinamento ou casquinação das áreas do litoral para o interior. Houve maior fixação de portugueses e escravizados africanos do país, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Pernambuco. São os estados que mais apresentam fatores de desenvolvimento colonial. Não esqueça disso, coloque um importante e coloque esse comentário. Franceses, holandeses e britânicos ocuparam algumas partes do nosso território no período colonial. No entanto, eles foram expulsos por indígenas e ou portugueses. Em 1850, com a proibição do tráfico negreiro através da Lei Eusébio de Queiroz, houve grande fluxo de italianos e alemães que vieram ocupar as terras das regiões sul e sudeste e trabalhar no país e trabalhar nas lavouras de café. Entre os anos de 1885 e 1933, cerca de 1 milhão de italianos imigraram para o Brasil. Muitos italianos foram trabalhar nas lavouras de café em São Paulo e outra parte foi povoar a região sul, em especial a Serra Gaúcha. Sabe o que eu lembro aqui, guerreiro? Só uma pausa das novelas da Globo, que antigamente colocavam os grandes cafezais e a zona cacaueira, que era exatamente essa zona do recôncavo baiano, pegando para a região sudeste. E aí a Globo reportava muito essas novelas que colocavam os italianos como principais protagonistas, né? Quem tem aí de 26 a 30 anos sabe exatamente do que eu estou falando. Os alemães ocuparam áreas da região sudeste, no Rio de Janeiro e Espírito Santo, trabalhando com lavouras de café, além de ocuparem a região sul. Entre o fim da Segunda Guerra Mundial até 1973, o Brasil teve um aumento no fluxo de imigrantes, devido ao crescimento econômico gerado por investimentos estatais e estrangeiros, que ampliaram a oferta de emprego nos setores secundário e terciário. Fluxos de eslavos para a região de Curitiba, de chineses e coreanos em São Paulo e outros povos em todo o território brasileiro também foram importantes na construção da população brasileira, porém em menor número. Recentemente, temos a chegada de imigrantes vindos de outros países, como Bolívia e Venezuela, devido à crise política e econômica, e também do Haiti. Observe o nosso gráfico aqui e veja quais são as regiões do território que mais apresentam índices de receptividade de imigrantes. Nós temos, em primeiro lugar, a região Sudeste, em segundo lugar, a região Nordeste, em terceiro, a região Centro-Oeste, em quarto, nós podemos encontrar aqui, cadê? A região Norte, não é isso? E em quinto, a região Sul. Tá bom? Nós temos o maior número de imigrantes e emigrantes. Não esqueçam da diferença entre os dois. Pessoal, quando nós falamos aqui na questão emigração, é a saída. Eu quero que você entenda o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por um grande processo de transformação econômica e principalmente populacional. A população começou a migrar fugida da guerra, fugida exatamente de processos que levavam à não segurança e colocavam e negligenciavam completamente a paz. Foi a partir disso que muitas pessoas saíram da Europa em busca de melhores condições de vida em outros países, tanto ao redor
quanto também de outros continentes, e um deles foi o Brasil. Nos anos 70 e 90, nós tivemos o maior fluxo de migratórios de imigrantes, principalmente na região sul e na região sudeste, mais concentração na região sudeste, com São Paulo e Rio de Janeiro. Mas nós vamos falar aqui do processo de emigração, que é a saída. É exatamente o deslocamento da população oriunda de outras regiões para o território e logo depois a saída deles. Acompanha comigo na leitura. Lugares como Estados Unidos da América, Europa e Japão recebem muitos brasileiros. Para o Japão, temos o fluxo dos filhos e netos japoneses chamados de decassegues, que voltam à terra de seus ancestrais em busca de melhores oportunidades de trabalho. Há grande fluxo de brasileiros para a Europa, principalmente para Portugal, cuja língua é a mesma. Itália e Alemanha, principalmente de descendentes que obtiveram a dupla nacionalidade, além da França, Inglaterra e Espanha. Infelizmente, em alguns casos, é comum o trabalho de brasileiros em redes de prostituição internacional. O cenário de recessão econômica atual retoma essas correntes emigratórias. Metade dos emigrantes brasileiros estão concentrados em apenas duas regiões do mundo: Estados Unidos e Península Ibérica no território europeu. Então veja, nós temos aqui um grande processo. A forma como a sociedade ela vai se organizar, como ela vai se distribuir. Observe esse nosso mapa, o nosso mapa de fluxos migratórios do século XX e do século XXI. E veja que nós temos aqui os países que mais apresentam imigrantes no território. Os Estados Unidos é um exemplo deles, e o Brasil hoje apresenta uma grande porcentagem de imigração, principalmente dos países vizinhos do Mercosul, como o caso Bolívia e Venezuela. Atualmente temos recebido aqui no Nordeste muitos imigrantes venezuelanos vítimas da crise econômica oriunda da fome e de falta de investimentos na saúde. Isso tem ocasionado um grande processo de pandemia migratória, classificando assim e modificando a estrutura da população brasileira. Bom, temos aqui também as chamadas migrações internas, como a população ela se desenvolve de forma geral. Grandes contingentes populacionais das regiões estagnadas economicamente encontram na migração para regiões mais ricas e ativas melhor oportunidade de sobrevivência. Bom, eu peço que você grife essa primeira parte aqui, porque ela vai mostrar exatamente uma consequente. São os chamados motivos. São os motivos que levam a população a se deslocar, a se desenvolver. Na região Sudeste, Centro-Oeste e Norte, tem exercido forte atração populacional nos últimos 50 anos. No Centro-Oeste, a fundação de Brasília e a expansão da fronteira agrícola, acompanhadas da construção da infraestrutura local como rodovias, ferrovias e usinas hidrelétricas, há décadas tem atraído enormes contingentes de trabalhadores, tanto urbanos quanto rurais. No entanto, os fluxos migratórios alteram-se com o tempo em diferentes situações socioeconômicas vigentes. Se nós pudéssemos classificar aqui, guerreiro, ó, como importante, é exatamente o que eu falei lá no iniciozinho da nossa aula, que essa classificação é bem importante. Desculpe. Lá no início da nossa aula, quando nós falamos sobre o processo da evolução do território brasileiro e como ele se configurou, eu falei exatamente isso. A forma como a sociedade ela se organiza por meio das oportunidades oriundas do emprego. Atualmente, esse fenômeno, conhecido como desmetropolização, o ritmo do crescimento das cidades médias da região sul, sudeste e centro-oeste tornou-se mais acelerado que as das metrópoles. Saturadas, as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo têm crescido menos nos últimos anos. Isso daqui vai fazer referência ao que nós chamamos de desconcentração metropolitana. Coloque aí, ó, desconcentração metropolitana. E aqui vai fazer referência ao que nós chamamos de êxodo urbano, que é o retorno do homem da cidade para o campo. Recentemente também temos a migração de retorno para o Nordeste, devido ao crescimento econômico recente da região. Essa situação tem mantido a população e atraído aqueles que partiram em busca de melhores condições de vida e outros estados, sobretudo o Sudeste. Trânsito caótico. E aqui vamos para os problemas. Vamos colocar aqui, ó, os problemas. Trânsito caótico, impostos e terrenos caros, leis ambientais mais rígidas
e sindicalismo organizado elevam os custos de produção para as indústrias, que preferem migrar para as cidades médias, impulsionando o crescimento migratório para o interior. No mapa a seguir, no caso ao lado, mostra o saldo migratório do país. As áreas em vermelho recebem pessoas e as áreas em verde e amarelo estão expulsando moradores. Veja que agora nós temos uma outra realidade. Observa no mapa. Estamos voltando para as áreas do interior. Ou seja, antes a população ela vinha das áreas do interior em busca de melhores oportunidades. Ela fazia isso. Ó. Agora não. Nós estamos retornando para as áreas do interior. Pessoal, espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído com essa aula sobre população. Eu peço a você que qualquer dúvida, entre em contato comigo, que nós iremos tirar e sanar todas as tuas dúvidas, tá? Guerreiros e guerreiras, caveira!